Paz do Senhor Jesus, queridos. Senhor. Paz do Senhor, graça e paz, a paz de Deus. Receba a paz aí no seu lar, na sua vida, na sua família. Vamos agradecer a Deus por mais uma quinta-feira, mais um culto que Deus preparou para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer, para Te louvar, para Te bendizer o quanto o Senhor é bom em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos trazido, nos conduzido, nos sustentado, todos nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, a Tua misericórdia. Oramos, meu Deus, pelas pessoas que estão cativas, pessoas que estão enfermas. Oramos, meu Deus, pelas pessoas que estão fazendo aniversário esse mês, Pai. Que o Senhor possa derramar chuva de bênção sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa derramar cura, o Teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aquelas pessoas que estão em luto, que estão, Senhor, passando por uma fragilidade espiritual, Senhor, na vida delas, Pai. Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa levar consolo, coragem, levar ânimo, meu Pai, para a vida dessas pessoas, para que elas, Senhor, sintam a Tua presença na vida delas e elas tomem, Senhor, força de vontade, tomem coragem, Pai, para se levantarem e progredirem na face dessa terra, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, receba esse culto em forma de gratidão, de louvor, e que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, da Tua palavra, através do testemunho, e que seja sempre feita a Tua vontade em nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida dos lares, Pai, que estão abrindo as portas para o Teu Evangelho entrar. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Sirlei, Elisângela, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus, continuando o nosso culto de ensino, que nós possamos hoje aprender mais um pouquinho da palavra dele, transmitindo o pouco que nós sabemos, mas que seja o início de uma mudança, de uma transformação na vida de todos, de uma evolução para adorar e bendizer o nome do Senhor sempre, sempre, sempre. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Maria Regina, Deus abençoe. Glórias a Deus. Irmão Milton, paz do Senhor, querido. Quero te ver voando mais alto do que eu quero gerar no teu coração o que há no meu fogo da glória de Deus, fogo da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus. Libero sobre ti. Aleluia. Mais da unção, mais da visão. Oh, glórias a Deus. Que você possa receber aí mais dessa unção, mais dessa visão espiritual. Quero te ver voando mais alto do que eu.
que vem de Deus, libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Oh, aleluia. Recebe aí visão. Sobre ti mais da unção. Recebe unção. Mais da visão. É isso que nós precisamos. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus, libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Rodrigo Viola, meu amigo. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Aleluia. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Rodrigo, paz do Senhor Jesus. Irmã Beth, irmã Cirlei, paz do Senhor Jesus. Eu posso dizer agora que através do louvor, Deus já começou a falar conosco, né? Deus não se limita somente na hora da palavra, ou é 8 horas da noite, ou é 7:30 da noite, ou é 9 horas da noite, ou, irmãos, Deus, Ele fala conosco da forma que Ele quer, né? E no primeiro louvor está sendo liberado sobre nós unção e visão, que é isso que nós precisamos, visão espiritual, para que a pessoa, como é que se diz? As falsas pessoas não venham enganar a gente. E essa visão espiritual vem abrir os nossos olhos para as boas pessoas. Amém? Irmã Zenilda, paz do Senhor Jesus. E dividir, né, aquilo que nós temos, o que nós possuímos, e principalmente essa visão espiritual da presença do Senhor, que aquilo que nós sentimos, que todos possam sentir também. E é verdade, pastor, porque dividir, irmãos, quando Elias ele está sendo levado, né, para o alto dos céus, Elias não falou para Eliseu: olha, deposita uma oferta aí que você vai ganhar aquilo que você deseja. Não, ele apenas dividiu com Eliseu o que? A unção. E dividiu de que modo? Pede agora o que você quer. Então aproveita que você está na presença de Deus e pede. E aí Eliseu aproveita a oportunidade, não deixa escapar a oportunidade, e ele pede e Deus a concede. Deus há de conceder o teu pedido, em nome de Jesus. E o que Eliseu pediu foi a capa de Elias, que significava a presença do Senhor ali, né, o poder de Deus ali. E foi o que Eliseu pediu para a vida dele, foi o que ele quis para a vida dele. E é isso que nós também queremos fazer a cada dia, mesmo vivendo nesse mundo, mas que nós possamos buscar ao Senhor e nos ofertar para o Senhor agradavelmente. Aleluia. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Aleluia. Irmã Cida, paz do Senhor Jesus. Vestes no sangue lavei. 1, 9, 6, 7. Irmãos, a Clara tá ligando. A Clara tá ligando no celular da pastora. Glórias a Deus. Se alegre, irmão, se alegre, porque Deus é alegria. Deus é alegria, Ele se faz presente em nossas vidas. Ele se faz presente aí no teu lar.
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória A a Deus. tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, Aleluia. minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, Jesus. Que o mundo possa ver, né, o brilho de Deus em nossas vidas, né? Irmã Cláudia, Josiele, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Quem tiver pergunta aí para nós aí, pode estar perguntando aí, tira sua dúvida, meus irmãos, tá? Mas não fique com dúvida. E se a gente não saber, pode ter certeza que a gente vai orar e buscar em Deus aí uma resposta de Deus para a vida de todos. Nós estamos estudando sobre finanças, sobre dinheiro, né? Falamos quinta-feira sobre alguns pontos de vista, tanto bíblico, né? Quanto alguns pontos de vista também que nós estudamos, né? Para estar passando para os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre dízimo, né? Dízimo, oferta, coleta. Pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo. Por que eu tenho que dar o dízimo? Pastor, eu sou livre, eu não preciso. Pastor, o que eu devo fazer para ajudar a minha igreja? A gente vai ver um pouquinho de cada coisa aqui, para que Deus possa colocar a verdade, né, no seu coração, para que nós não sejamos
enganados, tá? 1 João, capítulo 8, 31. Capítulo 8, versículo 31 e 32. Tem uma Bíblia aí, acompanha com nós. Eu vou usar esse texto para nós entrar, né, nesse contexto sobre finanças aqui. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Lê para nós, por favor. 31 e 32? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam criticado nele, que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá vendo, irmãos? Somos discípulos do Senhor, né? Por isso que esse curso aqui já chama discípulo fazendo discípulos, né? Leigos e obreiros. Irmã Jéssica, paz do Senhor Jesus, minha querida. Irmão Guto, paz do Senhor, meu querido. Deus seja louvado pela vida de vocês. A verdade vos libertará. Existem dois ensinamentos na face da terra. É o ensinamento verdadeiro e o ensinamento falso. Nós, da Igreja no Lar, a gente não retém o ensinamento verdadeiro. Não é que, nossa, nós pregamos a verdade. Não é isso não, irmãos. Porque toda igreja, ela tem os seus problemas, ela tem as suas imperfeições, né? Por quê? Porque são igrejas com o conteúdo de um povo imperfeito, né? Porque nós somos imperfeitos diante de Deus. Só Deus é perfeito. Porém, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nós não somos obrigados a fazer aquilo que Deus não está dizendo na palavra dele que nós temos que fazer. Nós não somos, como é que se diz, tentados por Deus, né, a serem, que nós possamos assim, deixa eu achar aqui uma palavra para explicar. Olha, você tem fé em mim, então você faça isso. Deus, ele não tenta nós, né, com um peso superior à nossa força. Deus sabe todas as coisas, né? Muitas das vezes somos tentados a fazer as coisas, não é por Deus, mas muitas das vezes é pelos homens, né? Somos tentados e provados aí a provar a nossa fé. Temos que provar a nossa fé para todo mundo. E não é assim que funciona. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, com tristeza, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E outra coisa, irmãos, você só vai dar uma coisa, você só vai ajudar alguém com aquilo que Deus tem te dado, tem te suprido. Você nunca vai poder, irmãos, dar algo, tanto para a igreja ou para um irmão necessitado, se Deus não está te dando isso. Se Deus não te der condição para você ajudar outra pessoa, não tem como você ajudar. Ah, não, pastor, eu vou lá, eu vou emprestar um dinheiro no banco e eu vou catar esse dinheiro, eu vou investir na obra, eu vou dar de oferta, eu vou ajudar aquele irmão necessitado, Não faça isso, irmão. Não faça isso. Por quê? Porque você está pegando algo que Deus não está te dando. Se você correr para o banco ou você optar num cartão de crédito para ajudar, irmãos, você está pegando algo que Deus não te deu. Agora, é diferente quando você
contribui com o irmão ou com a sua igreja, ou com uma entidade que necessita de contribuição, quando você contribui de coração puro, com amor, com alegria, mas você contribui com algo que Deus já tem te abençoado. Você está entendendo? Às vezes eu já ouvi falar assim, não, até o desempregado tem algo para dar de oferta. É engraçado que muitas pessoas que falam isso, elas falam sempre em valor, em dinheiro, não é verdade? Por que o desempregado então não pode dar de oferta ele mesmo? Lavar um banheiro, lavar um chão, ou ir na casa de um irmão, ajudar um irmão necessitado, né, nos afazeres da casa. Por que não pode? Lógico que pode. Tudo é oferta. É como o dízimo. O dízimo no Antigo Testamento, a gente sabe que ele é voltado na alimentação e nos animais. Então as pessoas que eram agricultores, eles plantavam e tiravam o dízimo e ofertavam lá para que os levitas, aqueles que viviam para a obra e viviam da obra, não faltasse comida para eles. Porque eles foi o único povo ali em si que Deus separou para trabalhar na obra, né? E eles não tinham terras, propriedades, só que eles eram pessoas humildes, né? Não são igual, muitas das vezes a gente vê hoje alguns aí que se dizem levitas, que não existe, né, mais isso, mas existe o levita que toca, que canta, né? Mas não igual do Antigo Testamento. E aí, então hoje você não é obrigado a dar o seu dízimo como obrigação, não, o pastor falou para mim que eu sou obrigado. Não, irmão, você não é obrigado. Não põe isso aí no seu coração. O que nós temos que ser é gratos a Deus, tá? Gratos a Deus. E quando você é grato a Deus, é automático. Deus se agrada de você, Deus se agrada de nós. Vamos continuar aqui, a única citação do dízimo no Novo Testamento é Mateus 23, que Jesus fala lá, né, para os fariseus ali, vocês dizimam do coentro, do cominho, mas deixam algumas coisas para trás. Está chamando eles de hipócritas, né? Só que Jesus está falando ali para eles assim, que eles praticam uma coisa e deixam de praticar outras. E o próprio Jesus praticando, vendo isso e falando sobre isso, é porque o próprio Jesus também era judeu ali. Então ele tinha que praticar a lei ali de Moisés. Só que depois que Jesus parte, ele morre e ressuscita, e ele vai aos céus, é automático. Aí a gente começa a viver a nova aliança. A gente começa a viver a era da graça, tá? E a era da graça, não cabe a nós viver a lei. Porque a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando eu ou você, qualquer um, que fala assim, não, eu estou praticando uma lei. Só que a lei de Moisés não era uma lei, era mais de 600 leis. Então a pessoa tinha que cumprir as mais de 600. E a Bíblia Sagrada fala que se você pratica 600, mas errar nenhuma, acabou. Você já está em pecado, você já está errado. Então é por isso que nós não vivemos a lei, porque o próprio Jesus sabia disso, que eu e você não ia conseguir viver essa lei. Porém, ele viveu por nós, tá? E é por isso que hoje a gente vive debaixo da graça. Louvado seja Deus. Então, quando for contribuir, contribua segundo tiver o propósito aí no seu coração, né? E contribua com o quê? Contribua com alegria, tá? Paulo, ele diz aos Filipenses, eu quero ler aqui. Só que o vento aqui, ele está meio forte. É só abrir aí, amor, e lê para nós, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 19.
15 e 19? 15 a 19. Presta atenção, irmãos. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Está vendo? Ó, Paulo já está dizendo aos filipenses, é um elogio. Paulo está dizendo aos filipenses, olha Filipenses, depois que eu parti para a Macedônia, nenhuma igreja estava comigo. Nenhuma igreja. Eu estava abandonado das igrejas, tá? E as igrejas, irmãos, Paulo era um dos que mais abria igreja, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com algumas pessoas que acabam apanhando dos falsos pastores, acabam sendo sugadas dentro de algumas igrejas, não só pastores, porque também existe líderes espirituais aí que são falsos, né, mestres, e eles veem um modo de ser avarentos, né? Mas não avarentos da forma de doar, mas da forma de pegar para eles, né? Tudo que eles veem, ele acha um meio de tomar para eles. E Paulo ali, então, ele está dizendo aos filipenses, né? Olha, vocês dessa vez me ajudaram demais da conta. É um elogio, tá? Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Tá vendo, irmãos? É o fruto que é o vosso crédito. Paulo, ele está dizendo assim, ó, não estou procurando oferta, tá? Mas eu quero agradecer vocês, porque o que as outras igrejas não me ajudou, vocês me ajudaram. Paulo abria as igrejas nos lares dos irmãos, e esses irmãos, eles se reuniam e cada um dava uma oferta para fazer uma coleta, tá bom? E nessa coleta se levantava, né, uma certa quantia em dinheiro, também em materiais, porque Paulo também vivia de materiais, mas Paulo, além de pegar as ofertas para usar para uso próprio, muitas das vezes, tá? Porque não era todas as cidades que compravam os materiais de Paulo, porque Paulo fazia tenda, fazia cinto, né? Mas tinha cidade que ninguém comprava nada, então ele passava necessidade. E quando ele está agradecendo aqui os filipenses, ele está também citando algumas igrejas ali que não ajudaram ele em nada, né? E é o plantar e o colher, né? A semente que se planta se colhe. E Paulo, né? Ele é um homem justo que quando ele sabe ser rico, ele é rico. Quando ele sabe ser pobre, ele é pobre. Ele fala, né, na palavra dele, eu aprendi a ser rico, eu aprendi a viver tendo dinheiro e eu aprendi a viver sem ter dinheiro. Só que Paulo sabia que sem a ajuda dos irmãos não tinha como fazer a obra, principalmente na vida daqueles outros irmãos que eram mais carentes, não é verdade? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes alguns líderes espirituais acabam usando de má fé, da fé das pessoas, do psicológico das pessoas. É a mesma coisa eu falar aqui para vocês aqui. Você tem fé? Então prova a tua fé. E agora, nesse momento, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você entendeu? Eu estou psicologicamente abusando da sua fé e forçando com que você venha fazer algo que Deus não mandou você fazer. Mas às vezes a pessoa acaba fazendo porque tem um coração bom, quer provar a fé dela, né? É um teste que o ser humano faz com o outro, tá? E nós não podemos fazer isso. Paulo fala, quando você for contribuir, quando você for ajudar, quando você for fazer algo para a sua igreja ou para algum irmão da sua igreja, é automático. Faça com alegria, porque Deus vai te abençoar também com alegria. Amém? Não podemos, irmãos, perder esse princípio. Pode ler, pode ler.
Era até o 19? É. Receber tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está dizendo aqui que Epafrodito, ele pega a coleta, a oferta que os irmãos mandou para ele e passa diretamente nas mãos dele. Olha que confiança, porque eles sabiam para onde ia essa oferta, essa coleta, esse dinheiro, tá? Ia ser gasto na obra de Deus. Não ia ser gasto com um cavalo árabe, uma charrete aí importada. Esbril, paz do Senhor Jesus, querido. A gente aprende pela Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo e os discípulos eram pessoas humildes. E nós temos que ser também pessoas humildes. Hoje a gente vê aí, né? Você está ofertando para ajudar a tua igreja e a hora que você vai ver, a tua igreja está andando de avião a jato, mas você não tem direito no avião a jato, né? Aí você vê o líder, tá lá de Rolex de ouro, né? Irmã Benedita, paz do Senhor Jesus. Aí tá lá o líder, Rolex de ouro, terno importado, roupa importada, né? Algumas líderes, né? Com os seus brincos de ouro, plástica para todo lado. E aí a hora que você vai ver, irmãos, tem muitos irmãos dentro da igreja de algum desses líderes que está passando fome, está passando necessidade. O seu dinheiro, quando você contribui com uma igreja, é para ajudar a sustentar a vida dessas pessoas que estão desempregadas, que estão doentes, que são órfãos, que são viúvas. São pessoas que Deus vê a humildade delas e leva elas até as igrejas, para que as igrejas, os irmãos que têm condições, acaba se reunindo, acaba se fazendo aquela coleta, dando aquela oferta, e a igreja ajuda no sustento dessas pessoas, né? E hoje a gente vê o quê? A gente vê que muitas das vezes algumas igrejas ajudam numa cesta básica, ajuda, só que nem sempre é a própria igreja. Sabia disso? Quem muitas das vezes faz o levantamento de comida, ou levanta uma oferta para pagar uma conta de luz, uma conta de água, são os próprios irmãos. A igreja em si, algumas delas, pega seus dízimos e suas ofertas e não ajuda ninguém, só ajuda ela mesma. E elas então começam a criar o quê? Impérios, né, irmãos? Impérios. É por isso que nós temos um pensamento, né? Nosso pensamento é reinos, porque o reinos, cada um, ele tem que ser sustentável, os irmãos têm que ajudar no sustento. Agora, império é mais ou menos assim, você está numa congregação, numa igrejinha pequenininha, e você passa ali 50 anos na tua igrejinha, pagando aluguel, vendo a dificuldade, mudança de pastores, né? Você está lá 50 anos congregando na tua igreja, já passou lá mais de 50 pastores. E aí a hora que você vai ver, todo o dízimo dessa congregação, dessa igrejinha, não fica para ela. E muitos irmãos não sabem disso, vai para a sede, tá? Vai para a igreja, né? A mãe de todas, né? Que eles falam. E nisso, os coitadinhos, os humildes, vai ficando para trás. Então tem que tomar muito cuidado, é por isso que a gente tem que buscar saber aonde está sendo direcionado o dízimo nosso, aonde está indo a nossa oferta. Tem que chegar mesmo lá na secretaria da sua igreja e perguntar: eu quero saber aonde é que está indo o meu dízimo. Só que toma cuidado, né? Quando você fazer isso aí, é perigoso alguém te convidar a sair da igreja, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então o apóstolo Paulo ali, ele está agradecido e ele recebe essa oferta, esse donativo, né, do irmão Epafrodito, né? Então o apóstolo Paulo sabia que sem dinheiro era difícil fazer a obra, né?
Paulo recebeu as ofertas dos irmãos e ele sabe que Deus suprirá todas as necessidades daqueles que ajudam na obra. Você vê que Paulo, no versículo 19, né, ele fala que Deus suprirá todas as necessidades. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que os irmãos ofertaram ali com alegria, né? Vai ter que fechar ali, amor, para mim, por favor, porque senão não consigo. Sabendo, amados irmãos, que isso não significa que nunca nada há de faltar. Pelo contrário, às vezes nós ajudamos, nós ofertamos, nós dizimamos, porém, irmãos, às vezes acaba faltando algo em nossa vida. Acaba faltando dinheiro para comprar alguma coisa, dinheiro para investir em alguma coisa. Porém, Deus nunca vai deixar faltar o alimento. Isso nunca vai deixar, tá? E se a pessoa estiver numa igreja idônea, numa igreja boa, responsável, com certeza, se essa pessoa ficar desempregada, ficar doente, essa igreja, se ela tiver, né, se ela tiver recursos, ela vai ajudar esses irmãos necessitados. Amém? Jesus disse essa palavra em João 8:22. Jesus está dizendo que quando você conhece a palavra, a verdade nela contida, ela vos liberta, tá? Libertar aqui não é controlar a vida de outra pessoa. Libertar aqui não é algemar a vida da pessoa. Ah, eu fui liberto do mundo de ilusão, agora eu estou no mundo dos cristãos. Mas espera lá, você é livre ainda aqui, mais do que nunca, porque Deus morreu por nós para nos dar essa liberdade, tá? Você não se transformou num cristão aí para uma pessoa chegar e algemar os seus pés aí, né, numa cadeira, ou te algemar num templo. Então, se o próprio Jesus nos libertou, por que alguns homens ou mulheres teimam em querer nos prender em seu egoísmo, falsidade e mentiras, principalmente nas suas hipocrisias? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E o que eu gosto muito dos dias de hoje, irmãos, é que a internet que nós temos, ela serve para duas coisas, tá? Ela serve tanto para desviar o cristão, mas também ela serve para abençoar a vida do cristão, tá bom? A internet nos ajuda muito hoje. A internet, por mais que tenha... Sabe por que muitos líderes, ele fala assim para os irmãos: olha, para de ficar aí ouvindo culto na internet, assistindo lives, fazendo isso, estudando a Bíblia. Tem igreja que proíbe estudar a Bíblia, irmãos. Veja se pode isso. A igreja que proíbe o irmão de estudar a Bíblia é porque os líderes dela estudam. E eles retêm a palavra. Porque se os irmãos começarem a estudar a Bíblia, os irmãos vão começar a ser o quê? Vão começar a se encaixar nessa palavra aqui, ó. Sois liberto pela verdade da palavra. É por isso que eu sempre falo para os irmãos: temos que ler, temos que estudar, temos que ouvir boas pregações, bons estudos, para que nós nunca sejamos algemados, tá bom? Porque se Jesus nos deu liberdade, Jesus não deu liberdade para a gente ser preso de novo, não é verdade? Jesus, ele morreu por nós uma vez só, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. O Antigo Testamento, a gente costuma ouvir assim: Abraão deu o dízimo, e você também tem que dar o seu dízimo. Irmãos, dá para você ajudar eu aí, amor? Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Irmã Madalena, paz do Senhor Jesus, querida. Então a gente costuma ouvir em muitas igrejas, tá? E algumas pessoas que gostam me mandam umas lives, irmãos, para mim assistir, que é um caos, tá? É aquelas lives assim, dá um glória aí que você vai receber uma vitória, mas você tem que dar uma oferta, né? Irmão, cuidado com esse tipo de pregações, tá?
pregação que não tem Bíblia, sai fora disso, tá? Sai fora disso. E algumas pessoas acabam enganando os leigos, que jeito? Olha, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Abraão deu o dízimo, de fato deu. Deu o dízimo a Melquisedeque. Porém, essas igrejas não ensinam que antes de Abraão dar o dízimo, Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Lê para nós, por favor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Você está vendo, irmãos? Olha só. Primeiro Abraão, ele sai e vai guerrear. Ele vai, estamos orando, irmã Benedita. Estamos orando sim, minha querida, tá? Deus, a gente crê que Deus vai entrar com providência aí na sua vida, tá bom? Abraão, ele sai para uma guerra, tá? Para libertar o sobrinho dele. Quando ele vence os reis lá, ele volta da guerra e ele traz os despojos da guerra. Quando ele chega num determinado ali território, Melquisedeque vem a ele e abençoa Abraão. Então, o sacerdote, irmãos, o sacerdote, ele chega primeiro e abençoa Abraão. Abençoa com pão, com vinho, abençoa com algumas coisas lá. Aí, depois que Abraão é abençoado, Abraão dá o dízimo, não de tudo que ele tinha, tá? Abraão dá apenas o dízimo de tudo que ele conquistou ali naquela guerra. Tá entendendo? Irmão Danilo, paz do Senhor Jesus, meu querido. Então Abraão dá o dízimo somente daquilo que ele conquista na guerra. Tá entendendo? E outra coisa, Abraão deu o dízimo uma vez só na vida, tá? E parece uma coisa, né? Muitos líderes aí ficam tenteando na cabeça de alguns irmãos para que os irmãos venham dizimar, porque o Abraão era o pai da fé e Abraão dizimava. Não, Abraão dizimou uma vez só e não dizimou de tudo que ele tinha, dizimou somente dos despojos que ele conquistou dos reis que ele ganhou. Jacó, depois passa um tempinho e aí a gente vê a história de Jacó, né? Com Jacó é diferente, porque primeiro Jacó diz para Deus: se Deus abençoar ele, aí ele vai dizimar. Você está entendendo? E a gente vê em muitas igrejas errado as coisas, né? A gente vê assim, olha, se você cavucar aí, você vai achar de uma maneira de abençoar a igreja. Mas peraí, primeiro a igreja tem que abençoar o irmão. Primeiro a igreja tem que mostrar que está abençoando. A igreja pode abençoar financeiramente? Lógico que pode. É só ela tirar. Pode tirar uma oferta ali e dar para um irmão mais pobre. Porém, tem igreja que ela passa necessidade realmente. Tem igreja que não tem, né, recurso. Mas, irmãos, Jacó nos mostra que ele fala para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo daquilo que o Senhor me abençoar. Então nós pode. Por que você não pode orar para Deus pedindo riqueza, pedindo dinheiro, pedindo uma porta aberta de um emprego melhor, pedindo aí um aumento de salário, ou um crescimento aí no seu trabalho, às vezes de funcionário passar a ser administrador, um exemplo, passar a ser gerente? Pode, não é pecado você pedir. Porém, Jacó nos ensina que quando ele pede, ele automaticamente já coloca nas mãos de Deus, fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ter para abençoar. Olha que oração linda. E essa oração nós podemos fazer, tá? Irmão Ogu, paz do Senhor Jesus. Jaque, paz do Senhor Jesus, meus queridos. Glórias a Deus. E depois, irmãos, então, depois de Abraão, depois de Jacó, aí passa-se, né,
Mais de 500 anos ali, se eu não estiver enganado, e aparece o quê? Aparece a lei que foi criada para o povo de Israel, né? E aí os israelitas davam o seu dízimo de alimento e de animais, tá bom? Não dava dízimo de dinheiro, tá bom? E era ali as primícias deles ali, que eles tinham ali, né? E por que Deus intitula para que os israelitas dassem esse dízimo? Para que não faltasse na mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados e principalmente, né, na casa ali dos levitas, né, na obra de Deus ali. Amém? O dízimo era para cuidar então dos levitas que cuidavam do templo, né? Também para cuidar dessas pessoas que estavam necessitadas. E eles separavam o dízimo também para festejar. Passava-se o ano todo, e a palavra de Deus diz que era para o povo de Israel separar o dízimo do ano e para que eles pudessem festejar. Então, quer dizer, quando você dizima na sua igreja, quando você oferta na sua igreja, ou você participa da coleta da sua igreja, esse dinheiro também serve, sabe para quê? Para que você se confraternize com a sua igreja. Tá entendendo? Só que muitas igrejas hoje não usam o dízimo para sustentar as viúvas, não usam o dízimo para sustentar os doentes, não usam o dízimo para festejar com os irmãos. Não usa, irmãos, tá? Muitas igrejas hoje só usa para o bem e aproveito próprio do templo, né? E aí os irmãos aí é que se vira aí em concordância com os outros irmãos para não faltar nada, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses líderes, né, que têm uma pele de carneiro, mas por dentro são lobos. Ana Paula, paz do Senhor Jesus, minha querida. Então temos que tomar muito cuidado. O dízimo dos israelitas era em torno de 23%, tá? Não era só 10%, era em torno de 23%. Mas a igreja hoje em dia, né, algumas igrejas intitularam que 10% é um meio de colocar aí na mão dos irmãos e obrigarem eles a pagarem isso como um tributo, né? E nós não somos obrigados, tá bom? A gente faz por amor, faz por alegria no coração. Porque existem igrejas boas, irmãos, que ensinam a palavra de Deus. Igrejas que querem sair realmente do aluguel, fazer o seu próprio templo, tá? E nunca se esqueça, né? A verdadeira igreja é você e é eu, né? Somos nós a verdadeira igreja do Senhor. O que é o dízimo? O dízimo é um tributo que os fiéis pagavam à igreja como uma obrigação religiosa, tá? Uma obrigação religiosa, né? Uma lei que foi dada para o povo de Israel, referente à 10ª parte de um todo, né? Seja dinheiro, seja alimento ou seja animal, tá? Só que naquela época era alimento ou animal, porque o povo era agricultor ou era pecuarista, né? Eles criavam ali animais, né? Então é mais ou menos assim. Eu e a pastora falamos aqui que nós tínhamos um irmão, né? Quando nós morava na chácara, e a Jéssica, né? Ela vai lembrar depois. E o Ricardo, ele falou: pastor, eu catei a plantação, tirei lá a plantação minha de tomate lá, e eu queria dar o dízimo, mas eu não tenho dinheiro. E eu quero saber se eu posso dar com a lavoura. E a gente falou que poderia, né? E um belo dia nós chega lá na chácara, lá no portão, lá tá lá um saco de tomate, né? Que ele separou para a igreja, né? E ali foi distribuído para alguns irmãos. Nós usamos o tomate, comemos também o tomate, né? Então, irmãos, é assim que funciona. E Deus não deixou de abençoar ele. Então Deus não vai deixar de abençoar a sua vida se você fazer de alguma maneira para merecer, de alguma maneira para abençoar a obra de Deus.
Às vezes, se você não tem dinheiro, você pode ter alguma coisa que você pode ajudar, você pode ofertar você mesmo lá. Olha, eu quero dar de oferta 1 hora do meu tempo. Eu quero ficar aqui na porta, eu quero limpar um banheiro, eu quero fazer alguma coisa. Às vezes você pode dar de oferta na vida de um irmão que está necessitado, ou está doente, está acamado. O importante, irmãos, é nós sabermos fazer algo para a obra de Deus, mas a gente fazer para Deus ver, para Deus ver. Porque quando Deus vê, Deus se alegra e nos abençoa, tá bom? O dízimo hoje não é uma ação obrigatória, tá? Se alguém falar para você assim, não, você é obrigado a dar o dízimo. Você não é obrigado, tá? Como eu disse, nós damos o dízimo, ofertamos ou fazemos coleta por gratidão a Deus. Coloca isso no seu coração. O dízimo hoje é uma forma de ação de graça, tá? Eu devolvo o dízimo por gratidão. Eu não tenho que pagar. Eu tenho que pagar a minha igreja. Não, você não tem que pagar. O dízimo é uma forma de gratidão. O dízimo é do bruto ou é do líquido, pastor? Alguns proprietários de empresa, e alguns irmãos que trabalham falam assim, pastor, eu tenho que dar o dízimo do bruto que eu ganho ou do dízimo? Ou do líquido? Aí eu falo assim, você, na igreja que você está, o que eles pedem? Você quer participar? Se eles pedem do bruto, dê do bruto. Se eles pedem do líquido, dê do líquido. Depende da sua igreja. Eu ensino que se a pessoa sentir no coração de dar o dízimo dela, ela tem que dar do líquido dela, tá? Ela vai pegar aquele dinheiro, ela separa e ela vai dar para a igreja. Porém, irmãos, toma muito cuidado. Muitas pessoas dizem assim, não, esse dinheiro é sagrado, esse dinheiro você não pode tocar. Só que tem uma coisa, se tem alguém doente na sua casa, você vai deixar de comprar um remédio para você dar o dízimo na igreja? E você com o coração ferido, com o coração triste? Não faça isso, não faça isso, porque Deus não vai se agradar, tá bom? Tá faltando leite na tua casa, e aí você recebe o seu primeiro pagamento ali, ou o seu pagamento, e ao invés de você comprar o leite para as crianças, você vai lá e dá o seu dízimo. Vai continuar faltando leite, irmão. Não faça isso. Deus quer ver primeiro a tua família feliz, a tua vida feliz. O dízimo é sagrado, o dinheiro que você dá para Deus é sagrado? Sim, lógico que é. Só que você não pode ser enganado. Você tem que saber que a verdade liberta as pessoas. E a libertação é, primeiro Deus, segundo lugar a família. Então se tem alguém aí ferido, alguém enfermo, alguém dentro da sua casa que está desempregado, ou no meio da sua família que está desempregado, e você quer ajudar essa pessoa, ajude. O importante é Deus ver que o seu coração está sendo usado pelo Espírito dele, com alegria. Amém? Então não deixe e não permita que ninguém te engane. Pastor, para que serve o dízimo, oferta ou a coleta? Todo dinheiro que você oferta para a igreja serve para mostrar a sua fidelidade com Deus, tá? Se você tem condição e Deus te concedeu essa condição, você faz com alegria, porque quinta-feira passada nós vimos que tudo é de Deus e tudo provém de Deus. Então tudo que temos parte da bondade de Deus. Só que existem muitas pessoas que estão aí, passando necessidades. Ontem recebemos uma visita aqui de um casal amigo nosso, e eles trouxeram uma grande cesta básica aí para a gente estar doando aí para alguma família, que tem várias famílias, tem várias famílias. Então, irmãos, quando você sente necessidade aí de fazer algo para a obra de Deus, você pode estar sendo usado por Deus, sim.
para estar ofertando, não só financeiramente, mas se Deus tocar no seu coração, você pode ofertar com alimento, com mantimento, com alguma coisa. Porque se Deus ele te dá condição, você pode então ter esse amor, essa alegria de ajudar outra pessoa, tá bom? Mas nunca deixa homem nenhum te enganar, tá? Porque se Deus não deu condição, não tire a bênção que Deus tem colocado na sua vida para dar, né, de modo enganoso, tá bom? Então o dízimo ele serve para mostrar a nossa fidelidade com a obra de Deus e mostrar que somos generosos, né, com a obra de Deus. E para que não serve o dízimo? Para que não serve a oferta ou a coleta? Pastor, para que não serve o dízimo, oferta e coleta? Sabe para que não serve? Para enriquecer, deixar muitos líderes aí, ó, milionários, ladrões, tá? E quando eu falo, a gente generaliza em todas as placas, tá bom, irmãos? Todas, viu? Porque a pessoa, quando ela começa a mexer com muito dinheiro, é muito provável que se ela não tiver uma vida no altar, ela começa a andar com Deus, mas servir ao dinheiro, tá? E aí ela começa a ter na vida dela um espírito chamado avarento, né? E ela começa com essa podridão de ser avarenta. Como eu disse, existe dois tipos de avareza. É a avareza daquelas pessoas que querem tirar de alguma forma dos outros, mas também existe aqueles avarentos, né? Que aprende do modo errado e aí eles retêm, eles não querem ajudar o próximo, ele não quer ajudar a igreja, ele não quer ajudar os necessitados, ele não quer ajudar ninguém, né? Eles retêm aquilo que é deles, eles falam, não, esse dinheiro é meu, não dou para ninguém e pronto, acabou, né? Então se torna uma pessoa avarenta, tem que tomar muito cuidado. Então o dízimo não serve para isso, viu? Deixar as pessoas ricas, milionárias e deixar alguns irmãozinhos das igrejas aí passando fome e necessidade, né? E alguns outros aí comprando mansões, carros importados, blindados, aviões aí super poderosos aí, né? Mansões lá para os Estados Unidos, né? Irmãos, é complicado, mas tem muito pastor aí andando de avião que, vamos supor, se nós for passar pela grande tribulação, esses pastores montam nos aviãozinhos dele e vão embora. Coitado de quem pagou o avião. Quem que pagou o avião? As ovelhas, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Pastor, eu posso dar meu dízimo em outra igreja? Lógico que pode, tá? Se você pertence a uma igreja e você quer dizimar numa outra igreja, pode sim, por que não? Por que eu posso dizimar, ofertar ou dar uma oferta para uma outra igreja? Eu sou da denominação A, mas eu quero ajudar a denominação B. Por que você quer fazer isso? Porque você está vendo que a denominação B, a outra igreja, de alguma maneira, ela está passando necessidade. Ela está passando fome. Ela tem os irmãos carentes. A igreja não tem recurso, então você acaba ajudando outras igrejas. Pastor, quando eu não posso, né, ajudar outra igreja e eu tenho que ajudar a minha? Sabe quando? Quando você vê que a sua é pobre. Quando você vê que a sua tem gastos. Quando você vê que a sua, ela chega para você, o líder dela chega para você e fala assim, escuta, vamos comprar alguns bancos a mais, um bebedor de água, um ventilador, mas você não pode deixar de nos ajudar. Então você acaba ali criando realmente um vínculo e acaba, né, não dizimando ou ajudando e ofertando em outra igreja. E a gente costuma ensinar uma coisa, irmãos, a tua igreja, ela tem abençoado a tua vida, né? É que nem nós falamos quinta-feira, a igreja no lar, de alguma forma tem abençoado a sua vida? Você quiser ajudar a nossa igreja com alimento financeiramente ou com mantimento, você pode ajudar.
Do mesmo modo na sua igreja. A sua igreja alimenta você com a verdadeira palavra, com ensinamento, com crescimento espiritual? Amém, irmãos. Amém. Tá? Nada mais que justo você ajudar a igreja que abençoa a sua vida com a palavra. Tá? E outra coisa, como eu já disse, você tem que buscar saber para onde está sendo investido o seu dinheiro, a sua ajuda. Então, a gente aprendeu aqui que a gente pode sim ajudar outras igrejas e também a gente sabe quando nós temos que ajudar a nossa igreja. Pastor, se eu não der o meu dízimo, eu estou roubando a Deus? Você já ouviu isso de algum líder espiritual? Olha, em Malaquias capítulo 3, versículo 8 está dizendo que vocês estão roubando a Deus. Aí os irmãos, aí as pessoas falam assim: no que nós te roubamos, Senhor? E aí o Senhor está dizendo: me roubais no dízimo e nas ofertas. Irmão, essa palavra não é para mim e nem para você, tá bom? Não é para nós, porque nós vivemos hoje debaixo da graça. Essa palavra aqui era para o povo de Israel naquela época, tá? Era para aquele povo lá, que vivia debaixo daquela lei. Então hoje Deus, Ele não chama nós de ladrões. Que se Ele chamasse nós de ladrões, se nós não dizimássemos, né? Dizimássemos, poderia falar? E nem ofertássemos na igreja dele, Deus, se Ele chamar a gente de ladrão, a gente não herda o reino de Deus. Aí o sacrifício de Jesus Cristo seria em vão. Você está entendendo? Muitos líderes espirituais falam, eles usam de Malaquias capítulo 3, versículo 8, e depois eles usam de vão, né? Em 1 Coríntios 6,10, que diz lá que os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Só que esses ladrões aqui não são os ladrões que Malaquias está dizendo. Está entendendo? Porque se alguém chamar você de ladrão, irmãos, sai dessa igreja, que essa igreja está errada, tá? E a gente já ouviu muitos pastores falar, né? Irmão, se você não dá o dízimo aqui nessa igreja, é melhor você sair daqui. Outros falam, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Irmão, tudo isso é heresia, tá? Tudo isso é heresia. Tudo isso é a falta de conhecimento. Sabe aquela palavra lá que diz lá, o meu povo padece por falta de conhecimento? Por isso que nós temos que ler, ouvir e nós temos que estudar a palavra de Deus. Então tem líderes ensinando que você tem que emprestar lá do banco para você dizimar, né? Olha, vai lá no banco semana que vem, empresta lá o seu dízimo e vem e dizima aqui. Irmão, não faça isso. Você vai ficar devendo para o banco. E a Bíblia Sagrada diz para a gente não emprestar nada. Porque quando você empresta, você é devedor e você é escravo daquele que te emprestou. Tá entendendo? Tem alguns que falam assim, o aluguel seu desse mês, você tem que dar na igreja. E aí Deus vai te dar uma casa própria. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque tem um monte de gente aí que está sem casa e sem dinheiro, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa errada, que a pessoa tem que saber é assim, quem não dá o dízimo não precisa ser obreiro na casa do Senhor. E algumas igrejas usam de má fé, catando os obreiros e colocando os obreiros assim, você é obreiro aqui, você tem ministério, então você é obrigado a dar o dízimo. Porque se você não der o dízimo, você vai ser aí arrancado do teu ministério, você vai ser desconsagrado. Eu nunca vi isso, né? Se Deus é quem chama, Deus consagra, e aí o homem quer desconsagrar outra pessoa. Muitas das vezes tem obreiro aí passando fome. Muitas das vezes tem obreiro aí que vive para a obra, mas a igreja dele não dá sustento para ele. Sabe aquela palavra que Paulo diz que digno é o obreiro do seu sustento? Tem obreiro que vive para a obra, mas a igreja não sustenta ele. Pastor,
Se eu não quiser dar o dízimo, eu perco o meu ministério? Eu perco a salvação? Irmãos, você não vai perder teu ministério porque foi Deus que te deu, foi Deus que te chamou. Vou perder a salvação? Você não vai perder a salvação, porque Cristo morreu por nós na cruz, para que nós crescêssemos nele, para que nós pudéssemos ser salvos, tá? Esse é o chamado geral que Deus faz, é um chamado geral para a salvação, você entendeu? Você não compra a salvação, a salvação a gente crê em Jesus, a gente confia em Jesus, tá? Então, guarda isso no seu coração. O que é criminar quem não dizima? Sabe o que significa isso? Quem é nós para criminalizar alguém? Você não dá o dízimo, você está errado, você está fazendo errado. Irmão, quem julga é Deus. E outra, se nós acabamos de falar que você não é obrigado. A gente dizima aqui na igreja, eu vou falar da igreja no lar. Nós dizimamos aqui na igreja no lar, ou ofertamos aqui na igreja no lar, porque a gente faz de coração. Marta, paz do Senhor Jesus, querida. Ô pastor Ângelo, paz do Senhor Jesus. Pastor Ângelo, eu não fui na igreja ontem, né, adorar a Deus aí com vocês aí, porque eu estava necessitado aí de combustível, tá? Então não deu para mim ir aí, mas a gente vai estar aí com o Senhor ajudando, né? Os irmãos que conhecem aí o Jardim Itamaraty aqui em São Carlos estão convidados para estar lá na igreja do nosso amigo pastor Ângelo, né? Assembleia de Deus, Águas Viva, né? Louvado seja Deus. Do mesmo modo lá na Araci, né? Com o nosso pastor Carlão, a Assembleia de Deus também e a DEMP. Então, o que é discriminar? A sociedade geral, ela não é religiosa, irmãos. Por isso que não é crime para mim aquilo que é crime para os outros. Você está entendendo? Às vezes o que é certo para mim não é certo para outra pessoa, porque tudo está mediante a fé das pessoas. Tem gente que tem fé e tem gente que não tem. Tem gente que dobra a fé de uma forma que às vezes nem nós não dobra, né? A gente nem tem essa força, né, amor? Então tem pessoas aí que têm muita fé, irmãos, né? Louvado seja Deus, que a gente possa aprender a ter bastante fé. Se eu não posso ou eu não quero dizimar, eu perco a salvação? Como eu disse, não, tá? Como eu disse, não. E como eu disse, irmãos, o dízimo é gratidão que nós temos com Deus. Deus, ele nos dá aquilo que nós, né, necessitamos, precisamos, e às vezes Deus dá até demais. E aí, por gratidão, hoje, por gratidão, nós dizimamos na igreja do Senhor, nós ofertamos, nós ajudamos na coleta, na campanha, de alguma forma a gente ajuda, né? Porque as igrejas hoje têm materiais lá dentro, cadeira que quebra, cadeira que tem que consertar, cadeira que tem que comprar, é água que tem que pagar, é luz que tem que pagar, e quer queiram ou não, irmãos, muitas pessoas que não gostam de igreja, mas elas têm que saber de uma coisa: existem muitas pessoas que sem a igreja elas voltam para o mundo de ilusão. A igreja em si, irmãos, é um pronto-socorro, né? Eu sempre falei e eu falo, a igreja para mim em particular, além de ser, né, uma parte da minha vida, é também o meu pronto-socorro. Porque se não fosse a igreja, irmãos, eu estaria até hoje aí, viciado em bebida alcoólica, viciado em cocaína, viciado, né, em cigarro e outra. Estaria aí praticando as orgias da vida aí, né, nesse mundo de ilusão. Então a igreja, irmãos, a igreja é um pronto-socorro para nós, tá? Então, se você, que um ou outro aí que não gosta de ir na igreja, coloca no seu coração aí o intuito de poder ajudar a igreja que são sérias, né?
ajudar financeiramente, ajudar materialmente, ajudar de alguma forma, sabendo que essa igreja vai ajudar as pessoas necessitadas, tá bom? Muitas igrejas pagam aluguel, tá? Então nada mais que justo, se Deus ele tem nos dado, a gente com amor e com alegria a gente acaba ajudando, sem obrigação, tá bom? Nós não somos obrigados, tá? Então olha só, alguns líderes lançam a maldição dos gafanhotos, né? Gafanhoto migrador, ele vai migrar na tua casa se você não dizimar, não ofertar. O gafanhoto ele vai cortar o seu rendimento se você não dizimar ou ofertar. E aí depois o gafanhoto devorador, ele vai devorar tudo as suas finanças, a sua comida. Irmão, isso é heresia, tá? Se você escutar isso aí, lembra-se que quando Deus está falando isso, a gente vê lá, se eu não estiver enganado, é em Ageu também, e a gente vê ali em Malaquias, que Deus está falando literalmente de insetos chamados gafanhotos, tá bom? Gafanhotos, e está falando para as pessoas que dizimam lá das suas lavouras, tá? É daquela época lá, né? Então, irmãos, não tem o gafanhoto que vai entrar na tua despensa, não. O gafanhoto não vai entrar dentro da tua geladeira. Pode ficar despreocupado, tá? Porém, a gente acaba mais uma vez falando para os irmãos tomarem cuidado com a avareza, tá bom? Toma cuidado com a avareza, toma cuidado não ser generoso com a própria igreja e com o próximo, né? Pastor, o que é generosidade? Generosidade é a qualidade, é a virtude da pessoa que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa, em benefício da sua igreja, com amor, sendo acrescentado à vida do próximo. Você está entendendo? Então, seja generoso, tá? Não deixa o espírito de avareza entrar dentro da sua vida não, tá bom? E o que é ser generoso? É aquele que pratica a generosidade. Ele sabe que é certo, ele sabe que é sábio e ele sabe que é justo ofertar na casa do Senhor, ajudar de alguma maneira na casa do Senhor. É aquele que tem recurso financeiro e ele com alegria ajuda na obra de Deus. Ele ajuda as entidades, ele ajuda o próximo, ele ajuda os mais pobres, ele ajuda a sua igreja e faz ações generosas com amor e alegria. A contribuição, seja pelo dízimo, seja pela oferta ou seja pela coleta, ela deve ser por uma atitude generosa. Lembre-se, irmãos, que você não pode perder o hábito de contribuir com a sua igreja e ajudar os seus irmãos. Então, para finalizar a palavra de hoje, eu quero dizer aos irmãos, separe uma oferta para abençoar a igreja que você vai, para abençoar a igreja que Deus coloca no seu coração, tá? Se a sua igreja tem a possibilidade de abençoar outros irmãos, que a tua igreja abençoe outros irmãos, tá bom? Para que isso aí é para a pessoa e para o próprio templo não ter o espírito de avareza dentro dele. O apóstolo Paulo disse que cada um contribua com alegria no coração. Sinta a alegria em poder abençoar a sua igreja, irmãos. Sinta alegria em poder abençoar outras igrejas. Sinta alegria em poder participar da obra de Deus. E finalizando, valorize, irmãos, a obra de Deus e as pessoas que honestamente trabalham para a obra do Senhor, tá? Digno é o obreiro do seu salário, tá? Porém, mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos, não permita que falsos líderes, falsos mestres venham iludir
né? E venham atingir psicologicamente a tua mente, o teu coração, fazendo com que você tire daquilo que você não tem, porque aí vai te fazer falta, tá? Primeiro é as suas necessidades, é a necessidade da sua família, e depois você, com o coração generoso, você vê a necessidade da obra de Deus, principalmente da igreja que ensina a verdade, que ensina a Bíblia e que ensina aí bons estudos para você. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe meus amigos e irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe as tuas finanças, Deus abençoe teu emprego, teu trabalho. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Aleluia. Fiel Senhor, Glórias a Deus. tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Aleluia. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Aleluia. Fiel Senhor, Sem Deus a gente não é nada, não temos nada. sabes de mim. Deus sabe todas as Quando coisas. sondas meu coração, sei que tudo podes ver Aleluia. bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, Glórias a Deus. e quando me sondas, nada posso ocultar.
finalizar esse estudo de hoje, que é o nosso 7º estudo do nosso curso de leigo e obreiros, né? Discípulo fazendo discípulo. Eu quero finalizar lembrando os irmãos que muitos irmãos são críticos, né? Ensinam as outras pessoas a saírem de suas igrejas, ensinam as outras pessoas a não dizimarem, a não ofertarem, a não ajudar na coleta. Porém, eu quero dar a minha opinião. Esses irmãos que ensinam isso são irmãos que investiram financeiramente em suas antigas igrejas, sofreram nas mãos dos seus líderes, e quando eles achavam que eles estavam comprando bênção, eles perderam, né? Como é que se diz? O estribo, e acabaram caindo ao chão. Então eles saem de suas igrejas, eles abominam todas as igrejas, chamam os líderes espirituais de ladrões, e eles usam textos aleatórios e textos, né, sem contexto, tá? Sem ensino bíblico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Irmã Vanúzia, paz do Senhor Jesus, querida. E vou deixar aqui a minha posição. Como eu disse, o dízimo não é obrigação. Você ofertar não é obrigação. Você ajudar na coleta também não é obrigação. Nós fazemos tudo isso por alegria. Então, quando alguém te perguntar, você é dizimista na sua igreja? Mas não é obrigação você ser. Aí você vai de encontro com o diabo falando uma palavra de Deus. Eu faço tudo com gratidão a Deus, para a minha igreja e para a vida do meu próximo. Por quê? Porque tudo que eu tenho vem de Deus e tudo que eu sou é de Deus. Amém, irmãos? Separa então, eu vou deixar aqui o meu conselho. Separa um valor todo mês para abençoar a sua igreja. Separa um valor que você sinta alegria no seu coração para abençoar a sua igreja financeiramente, materialmente e com também alimentos, tá? Separa aí. Às vezes você não quer ajudar com uma oferta em dinheiro, ajuda com cesta básica. Nós mesmo aqui da Igreja no Lar, a gente necessita de cesta básica, tá? Temos sim contas aqui para pagar também. Alguns irmãos ajudam nós financeiramente com dízimo, com oferta, porém eles ajudam livremente. Toda pessoa é livre, tá? Aqui não tem esse você é obrigado, não. Toda pessoa é livre, porque quando você faz com alegria, o Senhor te abençoa. Então sempre separa aí, né, de uma forma aí que você é grato a Deus e abençoa a vida da sua igreja, abençoa a vida do teu próximo, abençoa aí a família de Deus. Amém? Um grande abraço no seu coração, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor agora que o teu Espírito Santo e os teus anjos estejam acampados ao redor de todos os irmãos, Senhor, que estão participando do culto, Pai, dessa noite de ensino. Que o teu anjo, Pai, possa estar dando sabedoria e lembrar, Senhor, aos irmãos que eles são livres pela palavra, porque a palavra liberta. Pai, em nome de Jesus, protege, Senhor, todo o patrimônio da vida dos irmãos, protege a família, protege o emprego, protege o salário. Pai, se houver alguma doença, enfermidade, derruba por terra, Pai, e arranca esse espírito de enfermidade agora da vida do teu filho, da tua filha. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar estratégia, Pai, à pessoa que está desempregada, que o Senhor possa dar estratégia, Pai, de ela poder, ela mesma, fazer e abrir um próprio negócio, seja fazendo um doce, um bolo, um salgado, mas dê estratégia para ela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, e abençoar a vida, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. E assim nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que ainda faz milagre. Faz um milagre
no lar do filho e da sua filha, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, tenha um bom final de semana e nós nos vemos domingo no culto com a família. Amém? E se quiser minha visita aí, pode vir me buscar, pastor, né? Não pensa duas vezes não. Amém? Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós numa só união dizemos amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu lar.